Sobre o caso do ex-presidente Lula, na verdade, a gente conversa agora com o jurista Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça. Olá, Eugênio, muito bem-vindo aqui no Bom para Todos, um prazer conversar com você. Boa tarde, para mim é uma grande satisfação estar aí com vocês de novo. Eugênio Aragão, a última notícia é que a defesa do ex-presidente pediu celeridade ao STF no julgamento do caso da suspeição de Sérgio Moro. Por enquanto, o que a gente sabe é que a juíza Carolina Lebos pediu, enfim, para que a Polícia Federal apresente a conduta do ex-presidente para, com isso, definir, e mais a manifestação da defesa, definir se Lula continua nesse regime fechado ou vai para o regime semiaberto. Ontem ele se manifestou em relação a isso, não quer, por conta de alguns obstáculos que podem ser colocados. Como você avalia essa situação nesse momento? Olha, em primeiro lugar, é inusitado por parte da Lava Jato, né? Não é que seja inusitado em relação ao Ministério Público. É normal o Ministério Público se preocupar com a progressão do regime e pedir progressão de regime para os presos. Um Ministério Público, digamos assim, consciente, defensor dos direitos, né? Esse normalmente, que é também custo aos leges, que é fiscal da lei, ele costuma fazer isso em vários estados do Brasil. Mas a Lava Jato nunca fez, porque a Lava Jato tem se visto muito mais como parte acusatória do que como fiscal da lei. Então ela nunca fez isso com nenhum outro preso. Ou seja, quando a bondade é muita, né, a gente começa a desconfiar, né, o que tem por trás disso, né? O fato é o seguinte: Lula já há muito tempo, não é de hoje, ele assumiu essa posição de que ele não aceita qualquer tipo de benefício a não ser a sua completa inocência, ou seja, a sua absolvição. Outro benefício ele não aceita, ou seja, quem o colocou lá no cárcere tem que viver com isso. Não é ele que vai facilitar a vida deles. Agora, o que se pergunta é o seguinte: se o Ministério Público, inusitadamente aqui no caso da Lava Jato, resolve pedir, sabendo que o acusado, no caso ele ainda é acusado, ele não é condenado, porque ainda não transitou em julgado, é uma mera execução provisória. Se o acusado, que está cumprindo a pena provisoriamente, se ele se recusar, o que o Ministério Público, o que o juiz pode fazer? As opiniões parecem que estão divididas. Há alguns que entendem que, se o juiz determinar a progressão de regime, ele não pode se furtar, né? Porque o cárcere é um local público e se o Estado não quiser mais tê-lo dentro do cárcere, ele não ficará mais dentro do cárcere. Isso daí seria uma posição muito simplória. Por quê? Porque a progressão de regime sempre está atrelada a condições, né? Condições de colaboração do apenado. Então, ele, por exemplo, ele tem que concordar com as condições que forem impostas a ele. Por exemplo, de não se ausentar de casa nos fins de semana, não se ausentar à noite, ainda que não coloquem a tornozeleira, né? Se apresentar em juízo tantas e tantas vezes, etc. e tal, né? Esse tipo de condição costumam fazer. Bom, é só ele dizer o seguinte: eu não quero cumprir condição nenhuma, vocês não vão ter minha assinatura do de acordo, né? Só resta, nesse caso, ao juiz fazer duas coisas. Ou então dizer: bom, então você fica no regime fechado, já que você não quer concordar com as condições do semiaberto, né? Ou então o juiz cede e diz: tá bom, eu vou lhe dar então o semiaberto em confiança e não vou estabelecer condição nenhuma. Isso já aconteceu alguma vez? Olha, não é usual, isso não é usual. Mas o juiz, levando em consideração que o réu ou que o apenado, ele tem conduta absolutamente tranquila, que não demonstrou nenhuma intenção de se evadir do cumprimento da pena, assim,
não vejo razão de condicionar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Evidentemente, se ele voltar a delinquir, ele regride ao regime fechado. Sim. Se ele disser isso, vai ficar numa situação curiosa, porque não tem condições para o presidente Lula se recusar, né? E aí realmente vai ser uma briga muito curiosa, porque a defesa vai ter que ir ao tribunal para sustentar o seu direito de ficar no regime fechado enquanto não resolvido sobre a sua inocência definitiva. Isso é um assunto bastante, vamos dizer, acadêmico, né? Pode a defesa fazer isso? A defesa pode se recusar, né, a progressão da pena que é estabelecida sem condição nenhuma, significa sem que se peça a colaboração do apenado? Essa é uma pergunta muito curiosa, né? Vamos esperar o próximo capítulo e a gente volta a conversar essa semana? Pode ser, ministro? Pode ser, pode ser. Combinado. Agradeço muito a sua participação e as explicações. Um abraço, até a próxima, então. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.